Eu quero falar sobre a ansiedade, porque é uma questão que pega a gente, né? Eu acredito que todos nós, em algum momento, em alguma medida, ou mais ou menos, passamos por essa questão da ansiedade. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala sobre a ansiedade, o que ela pensa sobre isso, o que ela nos ensina, e como nós podemos lidar com a ansiedade que está em nós. Nós vamos nos trancar, Jesus está voltando, e agora? Incêndio, fogo, água, e o que nós vamos fazer? Bom, vamos ler o texto bíblico de Filipenses, no capítulo 4. Quero ler apenas esses 2 versos, os versos 6 e o verso 7. Carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, no capítulo 4, e os versos 6 e 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quero falar com base nesse texto, ou melhor, quero que o texto fale conosco, e nós vamos orar antes. Eu quero orar, peço permissão a orar pelo Everton, porque os projetos que ele tem aí desenvolvido precisa da saúde, né? E eu quero orar por ele para que a sua saúde seja renovada cada vez mais, viu? Eu disse para ele que a gente tem uma expectativa de vida, mas a gente tem que viver com o máximo de qualidade possível. Então, que Deus abençoe para que você, na saúde, para que você consiga realizar os seus sonhos, que sejam os sonhos de Deus. Orar também pela esposa do Messias, a Adélia, que amanhã fará terça-feira, né, fará um exame, e com esses outros também que estão aí passando por alguma questão, vamos estar orando por esses. Alguns que estão nos acompanhando aqui pela internet, porque não podem estar conosco, se recuperando das suas enfermidades. Pai, nós queremos nessa hora continuar colocando essas pessoas que já mencionamos em Tuas mãos, certos de que ninguém melhor do que o Senhor cuida dessas pessoas. Mas sabemos que o Senhor também colocou sobre nós a responsabilidade de administrar a nossa vida, administrar o nosso corpo, e conquanto o Senhor derrama a Tua boa mão sobre nós, cheia de bênçãos, de graça e misericórdia, nós também temos a nossa parte a fazer, cuidando desse nosso corpo. Por isso nós rogamos que o Senhor dê a nós essa sabedoria necessária, a estes que já mencionamos, que o Senhor continue conduzindo-os com graça, com sabedoria, dando restauração, cura para quem necessita, tantos que talvez aqui nem citamos os seus nomes. Que o Senhor continue assistindo, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Continue falando aos nossos corações, como já tem falado, através de cada parte deste culto, que aqui já houve pessoas representadas. Por isso, aceite a nossa gratidão por saber que o Senhor se interessa por nós, e o Senhor continua sempre falando aos nossos corações. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Em suma, nós não devemos andar ansiosos. Mas se a ansiedade bater em seu coração, o que diz o texto? Que nós devemos colocar a situação, seja ela qual for, diante de Deus e aguardar a promessa de paz que Ele nos dá. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Estamos preocupados com alguma coisa, algo tem tirado o nosso sono. Paulo nos dá aqui a cartilha. Vamos para Jesus.
vamos colocar diante dele todas as nossas ansiedades. Tem uma música que me vem na mente nesse momento, que diz que em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar, né? E se nós colocarmos diante do altar tudo aquilo que nós temos, que passa por nós, com certeza Ele há de trazer serenidade ao nosso coração, paz, como já foi muito bem dito aqui, ao nosso coração, e nós de fato precisamos de paz. Essa recomendação bíblica vem do apóstolo Paulo. E quando ele escreve essa carta, ele estava preso. E ele fala justamente para nós não termos ansiedade por coisa alguma. Ele estava preso há 2 anos, numa casa, e ele então vai falar para nós, e para aos seus ouvintes, e posteriormente a nós, de que a ansiedade não traria benefício às pessoas, como também não traria a ele, se naquelas circunstâncias ele desenvolvesse uma preocupação excessiva. Então nós estamos aqui diante de uma ordem de um apóstolo com autoridade. Ou seja, ele tem autoridade ou teve autoridade para dizer o que disse e que serve para cada um de nós. Não andem ansiosos. Mas no nosso dia a dia, nem sempre nós lidamos bem com a ansiedade, não é mesmo? Aliás, há uma pesquisa que aponta que mais de 60% dos brasileiros têm nível alto de ansiedade. Mais de 60% dos brasileiros. Talvez você seja uma dessas pessoas que faz parte dessa estatística. Hoje pela manhã nós estávamos estudando aqui e alguém disse isso, a ansiedade. Porque a ansiedade, ela caminha conosco. Mas o que você conhece a respeito? O que você conhece a respeito disso? Essa palavra, no grego, ela tem na sua raiz a ideia de uma mente dividida. É aquela pessoa que é arrastado por várias direções e por isso não sabe o que fazer. Imagine aí uma preocupação exagerada, imagine uma situação da qual você esteja atravessando e você fica perdido, sem saber que atitude tomar. Isso no mínimo pode te levar ao desespero. O que eu vou fazer diante dessa situação? Para que caminho eu sigo? O que eu vou fazer? Isso é ansiedade, uma mente dividida. Você não consegue administrar o seu futuro. Embora a gente conheça aquela frase que diz que o futuro a Deus pertence. Mas por vezes a gente quer se apropriar do futuro, não é? A gente quer que o futuro esteja nas nossas mãos e nós queremos administrar o futuro como se isso fosse possível. Nós nem sabemos o que será de nós amanhã. Como nós podemos administrar o futuro? Mas a gente quer. E como a gente não consegue, vem o quê? Vem a frustração. Os sinônimos da ansiedade pode ser medo. O medo caminha ali paralelo com a ansiedade. Quem de nós aqui nunca teve medo de alguma coisa? Alguma coisa que te assustou? Alguma coisa que impediu você de dar continuidade? Eu me lembro que quando eu precisava pegar trem ali na região da Barra Funda, vinham algumas pessoas na minha direção, inclusive uma dessas pessoas veio com uma intenção de me assaltar. As minhas pernas começaram a tremer e eu queria correr, mas não conseguia. Uma coisa interessante, né? Como o medo nos aprisiona, não é? A gente quer tomar uma atitude e nem sempre consegue. Mas nem sempre é assim, né? Certa vez nós estávamos na praia, eu e minha esposa, e um rapaz de bicicleta parou do nosso lado e queria nos assaltar. E aí o que nós fizemos? Corremos que nem um louco.
né? Se eu tivesse numa corrida ali de Olimpíadas, eu tinha ganho, porque peguei no braço dela e corri e não olhei para trás, não queria nem saber. E o rapaz com a bicicleta, em vez dele vir para a nossa direção, ele foi sentido contrário, graças a Deus. Mas que legal, não é? Ele foi para um lado e nós fomos para o outro. Mas eu quero dizer para vocês que o medo, como o medo nos faz ter atitudes assim, não é? Impensadas. Mas o medo é um sinônimo da ansiedade. Uma outra palavra sinônima é a inquietação. Inquietação, não é? Pessoa ansiosa, inquieta. Ou angústia, angustiado. Sabe aquela pessoa que fica angustiada, alguma coisa assim no coração, não sabe explicar o que é? A angústia. Perplexidade. Também é um sinônimo da ansiedade, né? Mas uma palavra que vocês talvez conheçam muito bem é a palavra preocupação. Preocupação. Você não é preocupado, né? Nem um pouco, né? Eu estou preocupado em tomar essa água aqui porque a boca está secando. Mas a preocupação, o que é a preocupação? Pré-ocupação, pré-ocupado. Então, a pessoa preocupada é aquela pessoa que se ocupa previamente em algo que ainda irá acontecer. Essa é a preocupação. E eu acredito que a grande maioria, se não todos, passamos por essa questão da preocupação, não é? Nos preocupamos com algo que ainda há de acontecer. Bom, a Enel disse que vai vir uma ventania esse fim de semana, sábado, domingo, é uma coisa terrível. E agora? O que vai acontecer? Vamos fazer alguma coisa. Não vamos sair de casa, vamos mudar toda a nossa programação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A preocupação. Você vai se preocupando exageradamente por algo que ainda há de acontecer. Mas o negócio difícil é não viver ansioso, não é? O negócio difícil. Aliás, os psicólogos gostam dessa palavra, né? Qualquer um de vocês que vai até um consultório, ele vai dizer, olha, você está ansioso. Não é? Uma vez eu fui numa médica, não é? E ela fez uma leitura minha e ela falou, você é ansioso. Como ansioso? Sou uma pessoa tão calma, onde há ansiedade aqui? E ela disse que eu era ansioso. Então percebe que nem sempre a ansiedade ela está muito clara, muito patente ali. E às vezes a gente vai tendo algumas atitudes que caracterizam a ansiedade e a gente nem se dá conta de que ela está ali. O psicólogo Edilson Souza, ele diz que o ser humano não vive sem ansiedade e sem medo. O ser humano não vive sem ansiedade e sem medo. E de certa forma, esses sintomas, eles servem como uma maneira de nos protegermos. Não é de tudo errado, não é? Você ser ansioso, você ter medo, isso é até salutar, até um certo ponto. Por quê? Porque vai deixar você de sobreaviso acerca das coisas da vida. O grande mal é quando essa ansiedade ela se torna exagerada. É quando ela se torna algo incontrolável. E é nesse sentido, então, que Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa questão incontrolável, essa questão onde parece que esse Deus deixou de existir na sua vida. Por vezes, algumas pessoas das quais eu atendi aqui na igreja, eu usava como ilustração uma caixa de fósforo. E abria a caixa e dizia para a pessoa, coloca Deus aí dentro da caixa de fósforo. E aí perguntava para a pessoa, você acredita que Deus está aí dentro dessa caixa? Porque às vezes a sensação que se dá para algumas pessoas diante do seu desespero é como se Deus não existisse. Eu acredito que Paulo está olhando para os seus ouvintes e diante das circunstâncias da vida, ele vai dizendo, olha, não coloque Deus numa caixa de fósforo.
porque ele não está, e ele nunca ficará dentro de uma caixa de fósforo. Deus, ele está acima de tudo e de todos, e ele está olhando tudo e todos. Mas essa questão, quando se torna exagerada, quando se torna incontrolável, aí se torna algo doentio. E a gente precisa, então, prestar atenção nisso. Mas, falando de ansiedade, você, por exemplo, já sentiu o seu coração acelerado antes de uma prova? Você que estuda, foi lá, sentou e está lá para fazer a prova, o seu coração começou a bater mais forte. Eu costumo ter isso quando eu estou fazendo algum exame, esses exames de esteira, não é? Não sei quem já fez exame de esteira, que coloca um monte de eletrodo, e aí você vai caminhando ali, daqui a pouco, você já não aguenta mais, você já está cansado. Na realidade, você está ansioso, com medo de que dê algum resultado ruim. Mas quem já não se sentiu assim, né, com o coração acelerado antes de uma prova? Um nervosismo em uma reunião importante, ou você que tem que dar uma aula, um seminário, não é? Já pensou isso? Você dar um seminário, todo mundo te ouvindo, e você ter que falar lá algumas coisas referente àquela aula. E a professora ali, sentada. Você sabe que a professora é brava, e ela vai pegar, vai fazer as correções. O coração fica acelerado, a gente começa a transpirar, as mãos começam a ficar também suadas, não é? Ou no primeiro dia de trabalho, não é? Você nunca entrou naquela empresa, primeira vez, diante de uma primeira atividade, qual é a sua reação? Nervosismo, né? As folhas começam a tremer, o serviço não sai como você gostaria naquele primeiro dia, você não sabe como vai se dirigir ao chefe no primeiro dia, você não sabe se pode almoçar, se não pode, não é? O primeiro dia é sempre estranho, não é mesmo? Mas isso tudo é ansiedade. Agora, se você está com dificuldades recorrentes para dormir, porque você está preocupado com algo e você não consegue dormir, isso não é só um dia, mas com frequência. Se você está preocupado demais e por isso não consegue dormir, ou se você não consegue se concentrar no trabalho, no serviço que você tem que fazer, porque você só está pensando no pior. E se der errado? E se o chefe me mandar embora? Não é? Isso te leva ao desespero, não é? Ou se você não consegue se concentrar como você gostaria naquela prova. Você estudou, você se preparou, mas deu um branco. E aí você fica totalmente desesperado. Aí você já começa aí você já tem que começar a se preocupar. E quando isso é agravado, quando por conta dessas situações, a geladeira passa a ser sua parceira. Já passou por isso? A geladeira? Algumas pessoas dizem isso, né? Quando eu estou ansioso, eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso ir para a geladeira. Tem gente que come unha, não é? A unha não tem quase unha, de tanto que a pessoa come a sua unha. Então, quando você chega nesse estágio da geladeira ser a sua parceira, não é? Ou cartão de crédito, porque tem gente que vai para cartão de crédito, não é? Pastor, quando eu estou ansioso, eu preciso gastar. Porque aí eu me tranquilizo, não é? Por isso que muitas mulheres são ansiosas, não é? Porque querem ir para o cartão de crédito e vai gastar no cartão de crédito. Ou quando não é o cartão de crédito, é o trabalho ou a internet, que ocupa mais tempo do que geralmente ocupava no passado, não é? Você quer trabalhar, e você pensa, né? Poxa vida, eu sou uma pessoa trabalhadora, quando na realidade é uma ansiedade muito forte que está passando por você. E aí começa a desenvolver alguns sintomas, como boca seca, taquicardia, ou seja, o coração batendo mais forte, mais rápido, diarreia,
não é? Tem pessoas que têm problemas digestivos. Diante de uma entrevista, amanhã tem uma entrevista a fazer. Batata, né? Aquela pessoa começa a ter alguns sintomas digestivos, complicando a vida e até às vezes atrasando a si, diante daquele compromisso. Estas coisas todas precisam ser ligadas a uma lanterna e provavelmente você já está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Ou seja, aquilo que era apenas uma simples ansiedade, agora está sendo desenvolvido um transtorno de ansiedade. E aí provavelmente você precisará de uma avaliação médica, você precisará de uns cuidados maiores. Por que eu estou contando tudo isso? Porque no meu entender, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o tipo de ansiedade que você tem. Essa é a primeira coisa. É a mesma coisa da depressão. Tem pessoas que têm estados depressivos. Isso é natural. Tem dias que a gente não está muito legal. Agora, a pessoa que tem depressão é diferente. É algo que acompanha a pessoa todos os dias, sem ter uma explicação. Agora, o estado depressivo é aquele dia que você levantou, que você não está muito bom para os amigos, você não quer muito papo, é diferente. Então, o que você precisa fazer é entender que tipo de ansiedade você tem. O texto bíblico que nós lemos aqui trata de um tipo de ansiedade. Quando Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo não estava falando acerca da ansiedade que nós conhecemos nos dias de hoje. Até porque naquela época ele não tinha acesso a essas informações que nós temos hoje. As pessoas mudam, os tempos mudam. Então, talvez você, olhando para esse texto, em algum momento da sua vida, você já entrou em parafuso. Olha, a Bíblia fala que eu não posso estar ansioso por coisa alguma. No entanto, eu tenho ansiedade. Então, você está indo contra a Bíblia, ou a Bíblia não está dando conta do que ela está dizendo? O que está acontecendo? Na realidade, você não está entendendo aquilo que o texto está dizendo. Paulo está falando da ansiedade, sim, mas não dessa ansiedade que nós temos nos dias de hoje. Ou seja, essa ansiedade que se torna um transtorno. Quando chega nesse nível, provavelmente você precisa de um acompanhamento médico, talvez até de remédios, porque é algo acima da sua compreensão, acima do seu domínio. E isso não é um problema, uma fragilidade sua, no sentido de eu quero ser assim, mas talvez seja algo até do cérebro, que precisa então de um acompanhamento, de talvez medicamentos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entender o tipo de ansiedade que você tem. Esse texto, ele não está focando os transtornos de ansiedade que nós vemos na atualidade. Se nós falássemos para o Paulo a respeito de um estresse pós-traumático, talvez ele nem saberia o que seria isso. Se nós falássemos para ele a respeito de síndrome de pânico, ele talvez não saberia o que seria isso. Se falássemos a respeito das fobias, das diversas fobias que existem, talvez ele não saberia o que é isso. Mas dentro da visão, do entendimento que ele tinha naquela época acerca da ansiedade, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é muito importante que você saiba, porque se você não souber em que nível de ansiedade você está, como que você vai para um tratamento correto? Como que você vai descansar, inclusive, naquilo que a palavra de Deus está lhe dizendo? Temos sintomas que precisam de um diagnóstico correto
e de uma ajuda médica e talvez até uma assessoria medicamentosa. E precisamos então ter essa leitura. Não estou excluindo de forma alguma a atuação de cura de Deus. Deus pode curar o que Ele quiser, porque não existe nada muito grave do ponto de vista humano para Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Então não estou descartando essa intervenção curativa de Deus, mas é sempre bom nós compreendermos quem de fato nós somos. Só para curiosidade de vocês, Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX, muito famoso, dizem que ele tinha problemas de depressão. E que os diáconos da igreja precisavam ir até a sua casa, buscá-lo, trazê-lo para a igreja, para que ele pudesse pregar, diante da sua dificuldade. Percebe então que o próprio pregador, com toda a sua fama, usou de um expediente, de uma ajuda externa, para que pudesse lidar com a sua situação. Com isso, meus amados, nós precisamos não somente saber qual é a nossa real situação, como também não estarmos acanhados de buscarmos auxílio. Buscarmos auxílio. O Everton falou dessa igreja como sendo uma igreja cuidadora. Pois bem, se a igreja tem favorece os queridos para essa disposição, por que não fazer uso disso? Buscar auxílio, buscar ajuda, de modo que você possa estar melhor. Mas pensando numa ansiedade decorrente da falta de confiança em Deus, uma ansiedade decorrente da falta de confiança em Deus, que é disto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele então vai trazer 3 sugestões, 3 atitudes que você pode ter para lidar com essa ansiedade. O texto diz lá: não perca a confiança em Deus por coisa alguma. Em tudo, porém, pela oração, súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Aqui está a receita do médico Paulo para nós, diante da ansiedade. Ansiedade que caracteriza-se por uma falta de confiança em Deus. Oração. Essa é a primeira atitude. Orar corretamente. Orar corretamente. Orar é conversar com Deus. E nós precisamos então colocar diante de Deus tudo aquilo que vai no nosso coração. Pedir a Ele o que nós precisamos. Apropriarmos daquilo que Pedro diz lá na sua carta, no capítulo 5. Vamos ler todos juntos? O texto bíblico, vamos lá? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar, rolar, como se fosse uma pedra, né? Role sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então a primeira e simples atitude que devemos ter é orar, é conversar com Deus a respeito das questões que nos afligem, a respeito das nossas preocupações. Senhor, eu ouvi a respeito do tempo no final de semana. Eu estou preocupado. Senhor, tira essa ansiedade do meu coração. Relatei a Deus aquilo que está no meu coração, aquilo que me preocupa, de modo que eu possa me sentir melhor, mais confiante em Deus, que Deus cuida de mim. A segunda sugestão é suplicar. E suplicar é para quem já está no fundo do poço. Você ora, mas você também pode suplicar. Deixa eu estabelecer aqui uma diferença entre orar e suplicar. Um exemplo para que vocês possam
tentar entender isso. Senhor, eu estou preocupado com o meu emprego. O meu emprego, a minha empresa, ela tem passado por algumas situações difíceis e eu não sei o que pode acontecer. Me ajude. Isso é uma preocupação. E você então, através da oração, relata para Deus aquilo que está lhe preocupando. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu posso ser dispensado da empresa ainda hoje. E se isso acontecer, como conseguirei sustentar a minha família que depende de mim? Misericórdia, Senhor. É mais ou menos isso. Oração e súplica. Tem horas que a oração é aquilo que você precisa fazer, mas tem horas que você precisa suplicar, porque o desespero é maior do que você possa imaginar. E a terceira sugestão, além de orar e suplicar, é você utilizar ações de graças. Ou seja, agradecer a Deus o que Ele já fez. Eu me lembro, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, estava eu, minha mãe, no pátio, e aí veio uma senhora, com as suas dores também, e minha mãe começaram a conversar, o assunto que foi predominando foi as dores, e aí depois essa senhora disse, mas eu quero ser grata a Deus, ela disse. Eu quero ser grata a Deus por tudo aquilo que Ele já me permitiu realizar, por tudo aquilo que Ele já me deu. Então, esse coração grato, isso faz muito bem para a alma, isso faz muito bem para combater a ansiedade. Tem pessoas que são muito negativas, tem pessoas que nada está bom. Ah, mas já está chovendo, justamente na hora do culto, que coisa. E já começa a reclamar. Nossa, mas que calor insuportável. Eu não estou aguentando, e começa a reclamar, tudo está ruim, nada está bom. Seja grato, aprenda a agradecer a Deus por aquilo que Ele já lhe deu, por aquilo que você já conquistou. Isso faz um bem danado. Senhor, como eu sou grato por tudo que o Senhor já me deu através da minha permanência nesse trabalho. Às vezes, você reclama muito do atual, do momento atual, do trabalho atual, mas você não para olhar para tudo aquilo que você já conquistou por conta desse trabalho, tudo aquilo que Deus já lhe deu, pelas coisas que você já construiu. E quando você age dessa forma agradecido, isso não somente traz benefícios a você, como também abençoa outras pessoas. Então saiba agradecer, saiba praticar a ansiedade. Eu diria para você o que eu li, que eu achei bem interessante. Ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Vamos falar todos juntos? Por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Que tal você colocar isso como um lema para você? Ansioso por nada, sem preocupações, leveza da vida. Vamos trazer a vida, fazer a vida ser mais leve, sem muitas preocupações, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Agradecido por qualquer coisa. Há um comentarista que diz que o Senhor está próximo, porque nesse texto Paulo fala sobre isso, né? Que perto está o Senhor. Então o comentarista diz assim, o Senhor está próximo, e no lugar de andarmos ansiosos a respeito das coisas da vida, devemos apresentar todas as nossas necessidades a Ele com ações de graça. Que tal você passar a ter essa experiência? Ou praticar essa experiência, de ir para o Senhor, de falar sempre com Ele, aonde você estiver, e ser grato por tudo aquilo que Ele tem lhe dado, pedir para que Ele cuide, continue cuidando de você,
Quando você ora dessa maneira, quando você clama a Deus desta forma, quando você tem um coração grato, essas coisas todas contribuem para o seu bem-estar. E olha o que acontece como consequência, se você vai por esse caminho. E a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, quando nós confiamos em Deus, temos a plena convicção de que Ele cuida de nós, a paz passa a reinar no nosso coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O texto bíblico aqui diz: a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes. A paz com Deus é diferente da paz de Deus. A paz com Deus, todo cristão tem. Porque Jesus morreu em nosso favor e nós fomos reconciliados com Deus. Então todo cristão tem a paz com Deus. Mas a paz de Deus é um sentimento que procede de Deus e é derramado no nosso coração. Eu não sei se você já passou por isso, mas você está em algum lugar ou você está caminhando e você tem aquela sensação de paz, não é? Aquele sentimento, melhor dizendo, de paz, de tranquilidade. É como o hino que foi cantado. Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, né? Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Então, esse Deus, Ele traz essa paz ao seu coração quando você entende que Ele é o seu Pai, quando você entende que Ele cuida de você, quando você entende que Ele está administrando a sua vida. Não tem um versículo bíblico que diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento dEle? Isso é realidade. Isso é fato. Ele conhece a sua história, mais do que ninguém. Ele conhece a sua história. Ele está acompanhando toda a sua história. E ele diz então que, Paulo diz, né, que essa paz de Deus, por isso que excede todo o entendimento, a gente não compreende, mas essa paz de Deus, ou seja, esse sentimento que Deus traz ao seu coração, traz essa sensação de alegria e de gozo. Uma outra palavra que eu quero destacar aqui é a palavra guardar. Não está aí no seu texto? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. A palavra guardar aqui tem a ideia de sentinela. Ou seja, é algo que Deus faz em sua mente, como se fosse uma sentinela, um guarda, que impede que a angústia entre em você, que impede que a preocupação excessiva entre em você. Então, quando você vai para Deus, quando você confia plenamente nele e descansa nele, essa paz que entra no seu coração guardará você. Guardará você. É como se ficasse alguém na sua frente, impedindo que entrasse na sua mente qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento ruim, qualquer pensamento pessimista. Isso não vai dar certo, né? A sentinela, Deus coloca como se fosse alguém que nos guarda, para que não entre em nossa mente algo que venha nos prejudicar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, será sentinela em seu coração, em sua mente, em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. É como se Deus lembrasse, né? Olha, eu entreguei o meu filho por você, sabendo das suas preocupações, sabendo daquilo que você passará. Então,
eu estou vendo ali o Mateus, né, Mateus? Mateus vai casar, né, Mateus? Começo do ano que vem. A ansiedade, não tem como não ficar ansioso, não é? Mas se a ansiedade for exagerada, aí é prejudicial. Mas se ela for equilibrada e confiar em Deus, Deus vai conduzir da melhor forma possível, não é? E você vai poder ir para a lua de mel. Vai para a lua de mel, né? Tá bom. Se precisar que a gente vá. Não. Tá certo. Mas Deus é maravilhoso. Ele caminha conosco, Ele está conosco. Não importa se vai fazer calor demais, se vai chover demais, se vai ventar demais. O Senhor está conosco, não é? E o Lírio do Vale cantou uma música aí, não é? Falando sobre a vinda de Jesus, né? Quando Jesus vier. Então, queridos, sem preocupação excessiva, não é? Sem preocupação excessiva, porque a sentinela te guarda em Cristo Jesus. Deus se lembra do que Cristo fez por você, e Ele então se lembra do compromisso que Ele tem com você, de te preservar, de te guardar, de te amparar, de tomar pela mão, não é? Esse é o nosso Deus. Então, quando você disser através da oração: Senhor, eu estou preocupado, mas lhe agradeço por sua existência, e por saber que cuida de mim, eu vou descansar. Por saber que cuida de mim, eu vou descansar. Então descansa o coração. Não deixa o coração pifar, não, por conta de uma preocupação excessiva. Tem muita gente morrendo aí de ataque cardíaco, de coisas do coração. Gente, descansa. Descansa o coração. Deus está cuidando de você. Estou vendo a Esther ali. A Esther fez quantas fisioterapias, Esther? Mais de 100, né? Fisioterapia. Porque teve um problema no joelho, né? Mas hoje a Esther já está aí, ó, já está andando, não é? E o esposo está vindo aí também, que legal. É isso, né? A vida vai passando, né? Algumas coisas passam, outras não passam, permanecem com a gente, mas não tem problema. Porque lá no céu onde nós iremos não terá nenhum problema. Então, que tal você então começar a passar o seu fardo para Jesus? Ele nos diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. E Ele vai carregar, vai ajudar a carregar o fardo. Porque você vai ficar com um fardo mais leve, não é? E aí não precisará de uma preocupação excessiva. Talvez você viva ansioso porque você ora pouco. Ou porque você ora errado. Então eu quero desafiar você a falar mais com Deus. Ele é seu Pai e Ele está desejoso em te ouvir. Ou ainda, você não sabe que tipo de ansiedade tem. E por isso você está indo para tantos outros lugares e não está indo para o direcionamento correto. Então reflita em tudo isso que o Senhor está te dizendo nessa noite. Deus nos abençoe.